justamente sobre isso que conversamos com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, nessa cobertura aqui da CNN Brasil. Américo, mais uma vez, bom dia para você, trazendo aqui atualizações para quem está nos acompanhando desde cedo aqui na programação da CNN Brasil. Américo, diante do que acompanhamos, inclusive, durante a última noite, mais ataques acontecendo, quais são as perspectivas para o conflito, Américo? Olá, Carol, bom dia para você e para todo mundo de novo. Carol, infelizmente, neste momento, as perspectivas são apenas de mais violência e mais ataques dos dois lados e, infelizmente, um aumento no número de mortes. E é muito importante que a gente não trate isso simplesmente como uma estatística. Morreram 24 pessoas no lado israelense, morreram 224 pessoas no Irã. Isso é uma grande tragédia. E é preciso que o mundo comece a se movimentar para tentar achar um caminho diplomático para o fim desse conflito. O problema, Carol, é que os dois protagonistas, tanto Israel, que deu início a esse conflito, bombardeando as instalações nucleares, militares e matando inclusive civis, como os cientistas que trabalham no programa nuclear iraniano, tanto Israel como o Irã, que de fato também é um país que ameaça a estabilidade do Oriente Médio, que tenta ter a sua bomba atômica e que essa bomba atômica de fato pode ser uma ameaça existencial não só a Israel, mas a alguns outros regimes lá no Oriente Médio, os dois países estão adotando posições cada vez mais duras, estão aumentando a retórica de um lado e do outro e eles estão matando o espaço para alguma negociação diplomática. Então, Israel, por um lado, diz que Teherã vai arder e vai queimar. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que vai atacar todos os pontos que tenham algum tipo de ligação com o regime dos ayatolás no Irã, o que implicaria, inclusive, obviamente, atacar alvos civis também. O Irã diz que vai vingar cada um dos ataques, que vai também trabalhar para destruir o Estado de Israel, o que é um completo absurdo. E você note, Carol, que eu estou destacando aqui os erros dos dois lados, tanto o lado israelense como o lado iraniano. E os dois acabam indo cada vez mais por esse caminho de hostilidade, por esse caminho de uma retórica muito forte, muito agressiva, muito belicista contra o outro, e vão matando o espaço para uma possível solução diplomática. Uma solução diplomática que poderia ter tido um capítulo ontem, por exemplo, quando estava marcado para acontecer em Oman, no Sultanato de Oman, uma reunião entre representantes do governo americano e do governo iraniano para discutir justamente o programa nuclear do regime dos ayatolás. Essa reunião não aconteceu, o Irã disse que não tinha condições e nem interesse em discutir sob ataque. O presidente norte-americano Donald Trump disse que promete que teremos paz na região em breve e que ele vai forçar os dois lados a negociar a paz. O problema também aqui, Carol, é que os Estados Unidos não estão colocando a pressão devida nos dois lados, e é preciso colocar pressão também nos israelenses, para que eles venham à mesa de negociação e essa matança acabe. Então, infelizmente, voltando à sua pergunta original, quais são as perspectivas? Muito pouco em termos de diplomacia, pelo menos por enquanto. Em algum momento vai se abrir mais espaço para isso, porque vai aumentar a pressão internacional, mas no curto prazo nós vamos ver ainda mais ataques e ainda mais mortes. E o que tem acontecido nas últimas horas, Carol? Só para concluir. Israel diz que lançou nesta madrugada pelo menos 20 ataques contra alvos militares e infraestrutura que pode ser utilizada pelo Irã nesse conflito com os israelenses. E o Irã diz que conseguiu atingir uma refinaria de petróleo israelense e também a grade de energia elétrica do país. Então, os dois países, além de procurarem atacar alvos militares, também estão tentando atingir a infraestrutura dos dois lados para, obviamente, tentar enfraquecer as suas opções militares. Carol. Américo, ainda no campo da diplomacia, durante esses últimos dias, acompanhamos alguns atores internacionais tentando ganhar o protagonismo nessas conversas, nessas negociações. Teremos o G7, a cúpula do G7 que acontece no Canadá. O quanto que o grupo pode ser essencial nessa discussão ao entrar nessa pauta do conflito entre Irã e Israel?
Excelente pergunta, Carol, porque a pauta do G7, que começa hoje formalmente lá no Canadá, não incluía maiores discussões sobre temas muito polêmicos. Por quê? Porque o governo do Canadá, o novo governo do Canadá, do Mark Carney, estava interessado em não provocar o presidente norte-americano Donald Trump. Isso por conta dos conflitos ali, inclusive comerciais, entre o Canadá e os Estados Unidos, a partir daquele tarifaço unilateral muito controverso adotado pelo governo americano. Então, o governo canadense queria focar em outro tipo de discussão, como, por exemplo, energia, alguns aspectos de mineração. Claro que eles iriam falar, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia, iam falar também sobre comércio, mas a ideia não era dar grande destaque a isso, justamente para não provocar alguma reação inesperada do Donald Trump. Na última vez que o Canadá sediou o G7, o Donald Trump saiu batendo porta, foi embora antes do final da reunião em 2018, não ficou satisfeito com as discussões, ele que odeia fóruns multilaterais, ele prefere reuniões bilaterais onde os Estados Unidos podem impor, por conta do seu poderio econômico, do seu poderio militar, podem impor ou tentar impor a sua vontade. Por isso que o presidente Donald Trump age dessa forma, tentando impor a vontade e não negociar com os vários países interessados. Mas, apesar de toda essa estratégia do Canadá e dessas posições do presidente Donald Trump, é inevitável que esse conflito entre Irã e Israel acabe sendo o grande foco das discussões do G7. E é muito importante que isso aconteça, porque nós estamos falando das 7 economias ocidentais mais desenvolvidas do mundo. No passado eram as principais economias do mundo, hoje nós temos outras economias muito mais fortes, como por exemplo a da China, emergência da Índia, do próprio Brasil, ficando cada vez mais forte, com um grande crescimento econômico. Então, é muito importante o engajamento do G7 neste processo, mas existe uma divisão no grupo, Carol, com a Europa defendendo mais diplomacia, o Japão sendo o mais crítico de todos, condenando os ataques israelenses, dizendo que eles foram ilegais, e o presidente norte-americano Donald Trump dizendo que os ataques foram excelentes e que ele, sozinho, vai conseguir resolver esse conflito. Então nós temos uma divisão no grupo e nós temos um fator muito importante. O único país que de fato pode influenciar com pressão e no curto prazo esse debate todo no Oriente Médio é justamente o governo da Casa Branca, justamente os Estados Unidos da América. Eles é que teriam força suficiente para pressionar os dois lados a encontrar uma saída diplomática. Obviamente, todos os líderes que vão estar presentes no G7 vão fazer apelos nesse sentido, vão tentar convencer o Donald Trump a agir, e a própria chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a União Europeia defende uma solução negociada, ao mesmo tempo em que eles dizem que Israel tem o direito de se defender, embora Israel tenha sido o país que deu início a esse conflito, alegando que estava agindo de uma forma a evitar que o Irã tivesse a bomba atômica, mas o fato é que os ataques militares vieram de Israel, que deu início a esse conflito. Então é preciso colocar pressão nos dois lados, tanto para o Irã eventualmente abandonar esse processo que desestabilizaria o Oriente Médio de ter uma bomba atômica, como também pressionar Israel para buscar um caminho diplomático, que é o melhor caminho para resolver essa questão. Américo, tem esse ponto com relação aos Estados Unidos, que é esse protagonismo do país nessa negociação, nessas conversas entre Irã e Israel. A questão é que hoje o país está sob o comando de Donald Trump e foi no primeiro mandato do republicano que os Estados Unidos saíram daquele acordo nuclear com o Irã. Em que medida isso faz com que a saída via Casa Branca para esse conflito se torne mais difícil? Carol, uma boa observação a sua também, porque de fato, e você vê como tudo é interligado e encadeado, né? Tudo começa muito atrás, começa quando os iranianos buscam tentar uma bomba atômica, depois a gente teve um acordo que foi negociado pelo Barack Obama, envolvendo muitos países que concordaram num acordo para limitar o programa nuclear iraniano, com vistas a eles terem acesso à energia nuclear para fins pacíficos, mas interromperem as bombas. O Irã aceitou que tivesse inspeção da Agência Internacional de Energia Nuclear. Era um acordo que podia não ser o ideal, mas funcionava e o mundo tinha controle do que o Irã estava fazendo. O Donald Trump assume
derruba esse acordo, alegando, sem explicar por que ele achava isso, que era o pior acordo do mundo. Muita gente diz que é simplesmente pela rivalidade dele com o Barack Obama, um presidente que foi muito popular, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mudou muitas coisas nos Estados Unidos, e o Trump nunca engoliu parte disso, e ele teria destruído esse acordo por conta disso, e tudo vai se encaminhando. O Irã também deixa o acordo, o Irã passa a ameaçar mais ainda a estabilidade do Oriente Médio, e agora, nesse momento, nós temos um conflito. Então, o presidente Donald Trump, no seu primeiro mandato, jogou a sua parte, vamos chamar assim, negativa nesse processo todo. Agora, um processo diplomático inevitavelmente vai ter que passar pela Casa Branca. De novo, os Estados Unidos são o único país que de fato tem condição de pressionar os dois lados para eles resolverem ir à mesa de negociação. E por que eu digo que eles têm condições de pressionar os dois lados? Eles podem eventualmente ameaçar algum ataque contra o Irã. E eles têm, é o único poder, é o único país, na verdade, que tem algum poder de influência sobre o governo israelense. Muita gente, inclusive, acredita, o governo iraniano já disse isso várias vezes, que Israel não teria agido sem o apoio tácito dos Estados Unidos. Então, a chave para qualquer saída deste conflito necessariamente passa pela Casa Branca, que até o momento tem soltado alguns comunicados. O Donald Trump ontem colocou nas redes sociais que os dois lados terão paz, que o Oriente Médio vai ser grande novamente, fazendo um paralelo ao discurso populista dele ali do movimento do Make America Great Again. Então ele fala, ele faz barulho nas redes sociais, mas na prática não tem agido concretamente para evitar essa matança. E nós temos que saldo disso tudo, Carol? Destruição dos dois lados, 24 vítimas inocentes do lado israelense, 224 vítimas, a maioria também inocente, no Irã. Então, infelizmente, não estamos vendo a ação com a energia necessária dos Estados Unidos neste momento. Mas eu repito, qualquer saída diplomática passa necessariamente pela Casa Branca. E, Américo, as imagens que chegam das áreas de conflito são impressionantes, áreas destruídas, mísseis que conseguem atingir o solo. Temos agora imagens ao vivo, só para ilustrar aqui nossa conversa com o Américo Martins, para mostrar a situação de momento lá em Israel. Agora passa do meio-dia por lá, meio-dia e 21 minutos. A imagem que temos é de um dos prédios atingido por um dos bombardeios que aconteceram durante a noite. Repito que em Israel, durante essa noite, já temos aqui um número atualizado de 8 mortos por conta dos recentes ataques. Tivemos mais uma noite de tensão, sirenes tocando, famílias se abrigando em bunkers. Essa é a situação de Israel. Qual que é também um panorama que conseguimos trazer para quem está nos acompanhando agora aqui na CNN Brasil? Em Israel, hoje, apenas serviços essenciais operam. Ainda é uma situação de extrema tensão. Os ataques ontem aconteceram, inclusive, durante o dia, o que surpreendeu autoridades israelenses que trazem alertas constantes à população. A gente também monitora a situação no Irã. Por lá já passa de 200 o número de mortos desde sexta-feira, quando teve início esse recente conflito entre Israel e Irã. E a gente passa a se questionar, América, inclusive com relação ao poderio militar dos dois lados envolvidos nesse conflito. Quando a gente fala de um conflito direto de Israel com o Irã, é uma potência militar. Em termos de efetivo, de número de homens atuando na força militar, mas também com relação aos armamentos. Estamos falando aí de um país que possui mísseis balísticos com capacidade de atingir alvos até 2.000 quilômetros, de até 2.000 quilômetros de distância. Pois é, Carol, essa é uma das grandes tragédias desse conflito, porque nós estamos falando de duas forças militares que são muito fortes, estão entre as principais forças militares da região e talvez do mundo. O exército israelense é muito bem armado, é muito bem treinado, tem uma capacidade de ataque, de resiliência enorme, tem condições de defender bem a sua população, mas não completamente, como a gente viu, cerca de 10% dos mísseis que estão sendo lançados pelo Irã acabam atingindo o território, porque é impossível todo o sistema de defesa antiaérea de Israel defender o país completamente. E nós temos um Irã também que é muito militarizado, que foi se armando ao longo dos anos, que de fato busca essa bomba atômica, que de fato desestabilizaria o Oriente Médio e de fato seria uma ameaça a muitos regimes na região, inclusive o Estado de Israel. Então nós temos um embate
que deveria ter sido evitado a qualquer custo, porque são dois exércitos, dois países muito militarizados e com um potencial de destruição muito grande. Israel ainda conta com o apoio dos países ocidentais, das grandes potências, que estão ativamente defendendo o território israelense. A gente viu neste final de semana, não só, inclusive, Estados Unidos e outros países, mas a própria Força Aérea da Jordânia ajudando a defender o território israelense dos mísseis lançados pelo Irã. O Irã terá mais dificuldades para conseguir reposicionar os seus mísseis, conseguir novos armamentos, porque é um país muito mais isolado. Tem os seus acordos militares, por exemplo, com a Rússia, compra armamentos de outros países, produz os seus próprios armamentos, mas não tem todo o poderio militar de Israel. Mas mesmo assim, é um país que consegue causar muitos danos, como nós temos visto. Eles têm uma estratégia ali de lançar muitos mísseis ao mesmo tempo, na tentativa de sobrecarregar, inclusive, as defesas antiaéreas de Israel. E, mais uma vez, voltar ao ponto principal aqui, os líderes dos dois países não estão abrindo espaço para negociação, para alguma discussão diplomática, só estão apostando e dobrando a aposta nessa saída militar. E como os dois têm um potencial bélico muito importante, com forças armadas que são potentes, com destaque para a Força Aérea, para a Força de Defesa de Israel, que é mais forte de fato, a gente infelizmente vai ter ainda muito estrago pela frente. E o que me deixa mais sem esperança, vamos dizer, neste momento, é justamente não ver ninguém aparecer com uma voz na região ali, especialmente entre os dois países, com uma voz mais tolerante de tentar algum tipo de diálogo.